Você já se pegou explodindo por algo que minutos depois percebeu que nem era tão importante assim? Já sentiu como se as atitudes de outras pessoas tivessem o poder de controlar suas emoções? Como se você fosse refém da raiva, da frustração ou da ansiedade? Se a resposta for sim, respira fundo, porque isso está prestes a mudar. Hoje, você vai descobrir um conhecimento antigo que atravessou séculos, impérios, guerras e revoluções e ainda continua mais atual do que nunca. São princípios tão poderosos que, se aplicados com seriedade, vão transformar a forma como você reage a tudo ao seu redor. O nome disso? Estoicismo. Uma filosofia praticada por imperadores, guerreiros e sábios que ensina como dominar suas emoções, encontrar paz interior em meio ao caos e se tornar inabalável diante de qualquer provocação. Neste vídeo, eu vou te revelar 15 lições estoicas que vão blindar sua mente e te dar um autocontrole que parece quase sobrenatural. Então prepara a mente, porque o que você vai aprender aqui pode mudar sua vida. E se eu te dissesse que é possível viver sem nunca mais perder a calma com ninguém? Não porque o mundo parou de te provocar, mas porque você se tornou tão forte por dentro que nada nem ninguém consegue te desequilibrar. Imagine por um instante que você não reage mais com raiva, que não entra em discussões vazias e que cada ação e palavra sua nasce da serenidade, não do impulso. Parece algo poderoso, não é mesmo? Pois não se trata de um sonho, é uma habilidade real que você pode desenvolver. E tudo começa agora. Fica até o fim, porque o que você vai aprender hoje pode te dar um controle emocional que poucos na vida alcançam. Antes de começar o vídeo, quero que faça algo simples, mas extremamente poderoso. Vá nos comentários e escreva a seguinte frase: hoje escolho minha calma. Aconteça o que acontecer, sou estoico. Escreva com intenção, com firmeza, como se fosse um pacto consigo mesmo. Isso não é só uma frase, é uma ordem à sua mente. Ao escrever, você agrava no subconsciente. E toda vez que enfrentar um desafio, sua mente lembrará que você já escolheu não reagir, mas manter o controle. Número 1, a origem da raiva. Quando você se irrita, não é o mundo que perdeu o controle, é você. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, não é por algo imperdoável, mas porque algo não saiu do jeito que você esperava. É aí que nasce a raiva, nas expectativas que você constrói em silêncio e que, quando não se realizam, viram frustração. Você esperava ser compreendido, tratado com mais atenção, que respondessem como você responderia, mas isso não aconteceu. E ao invés de aceitar a realidade como ela é, você decide entrar em conflito com ela. E aí nasce o caos. É essencial que você comece a ver a raiva não como uma resposta inevitável, mas como um reflexo moldado por desejos e crenças não satisfeitos. Quando alguém te interrompe, quando não te agradecem, quando erram contigo, será que é mesmo tão grave assim? Ou será apenas o resultado de uma expectativa quebrada? Às vezes esperamos justiça, respeito ou atenção. E quando isso não vem, nos sentimos feridos. Nesse instante, o ego assume o controle e ativa a raiva como defesa. Mas essa defesa é inútil, ela não resolve nada. Ela não muda a situação, não conserta o problema, só te desgasta. E o pior, rouba sua clareza mental. Porque a raiva turva seus pensamentos, distorce suas palavras e te faz agir na impulsividade. Quantas vezes você já se arrependeu do que disse num momento de raiva? Quantas vezes precisou reconstruir algo que desmoronou por isso? Por isso, a chave é a pausa. Quando sentir a raiva subindo como uma onda, não a reprima. Observe. Pergunte a si mesmo: o que eu esperava e não aconteceu? Às vezes, só de se fazer essa pergunta, você percebe que está reagindo mais com o ego do que com a razão. E ali, você recupera o seu poder.
porque o verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas a si mesmo. E se você praticar isso todos os dias, mesmo que por poucos segundos, estará treinando sua mente para viver com mais consciência. Não se trata de reprimir emoções, e sim de entendê-las antes que explodam. Alguém te incomoda com algo? Respira. Não reaja de imediato. Pergunte: o que eu esperava era mesmo justo ou só queria que o mundo seguisse meu roteiro? Às vezes, o que te incomoda não é o outro em si, mas a história que você criou sobre como tudo deveria acontecer. O estoicismo ensina que não são os fatos que nos afetam, mas como os interpretamos. Epicteto dizia que o caminho para a paz começa quando paramos de tentar controlar o que está fora do nosso controle. Você não pode impedir que os outros ajam de maneira grosseira, egoísta ou imprudente, mas pode impedir que isso roube sua paz, porque o controle real está no seu julgamento, na sua resposta, na sua atitude. Quando você percebe que a raiva não nasce nos fatos, mas nas expectativas, começa a se afastar emocionalmente do problema. Aprende a enxergar a situação com mais objetividade, com mais liberdade. E essa distância emocional te permite agir com sabedoria, em vez de impulsividade. A situação pode até não mudar, mas você deixa de ser refém dela. Com o tempo, essa prática vira hábito, e o hábito vira uma força interior. Você não precisa mais gritar para parecer forte, nem reagir para provar que tem razão. Aprende que a verdadeira força está em manter seu centro, mesmo quando tudo ao redor tenta te tirar dele. Sua paz se torna inegociável. Sua calma não depende mais do que os outros fazem, mas do que você escolhe pensar e sentir. Então, toda vez que algo te incomodar, volte à origem. O que eu esperava? Vale mesmo a pena perder a paz por isso? Se a resposta for não, solte. Não se agarre ao que está fora do seu controle. Deixe os outros serem como são, enquanto você decide ser quem quer ser. Alguém no comando do próprio mundo interior. Alguém que não se quebra na tempestade. Alguém que entende que a paz não está fora. Ela se constrói dentro. Esse riso não é fraqueza. É um sinal claro de que você escolheu não levar a vida tão a sério. É sua alma lembrando que o verdadeiro poder está em você, e não no que acontece lá fora. A maioria das pessoas vive presa ao peso dos próprios problemas, como se tudo fosse urgente, pessoal e definitivo. Mas se você der um passo atrás e enxergar os obstáculos como testes do caminho, tudo muda. Você entende que não precisa responder com raiva, nem com drama, nem com estresse. Você pode, ao contrário, responder com leveza. E essa leveza, essa risada no caos, é inteligência emocional. Sabia que rir libera endorfinas? Essas substâncias naturais que te fazem se sentir bem? Além disso, o riso reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ou seja, quando você ri, você não está apenas mudando sua mente, está de fato mudando seu corpo inteiro. Está hackeando seu sistema nervoso, desligando a resposta de luta ou fuga que tanto te prejudica. E o melhor, ninguém pode impedir que você faça isso. Você pode rir, mesmo em meio ao caos. Claro, não estamos falando de zombar dos outros, nem de ignorar a dor alheia, mas de achar um sopro de humor nos seus próprios tropeços. Rir quando as coisas não saem como o esperado. Rir dos próprios erros e quedas. Rir dos dramas internos que, quando vistos de fora, nem são tão grandes assim. Esse riso é uma afirmação de vida. É como dizer: isso não vai me derrubar. Eu vou flutuar, mesmo rindo. E o melhor de tudo, funciona. Porque cada vez que você escolhe o riso no lugar da raiva, você reforça uma nova identidade. Mais leve, mais forte, mais resiliente. Está treinando seu cérebro a não transformar qualquer desafio em tragédia. Está criando o hábito de relativizar,
de não gastar energia com o que não merece. E quando faz isso sempre, o mundo à sua volta também muda. As pessoas não te veem mais como alguém explosivo, mas como alguém sereno. Alguém que, mesmo sob pressão, mantém o bom humor e a paz interior. O estoicismo ensina que não escolhemos o que nos acontece, mas como interpretamos isso. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, disse: "A vida é o que seus pensamentos fazem dela." Ou seja, se você decide encarar seus problemas com humor, você muda tudo. Não porque os problemas somem, mas porque você deixa de ser refém deles. Quando algo der errado, ria. Quando alguém te provocar, sorria. Se cometer um erro, aprenda e solte com uma boa gargalhada. Porque se você consegue rir daquilo que te frustra, então isso já não tem poder sobre você. Se consegue ver o lado absurdo de uma situação, você já não está mais no drama. Você está acima dele, ganhou perspectiva, ganhou paz. Rir, quando bem feito, é um ato de força. Uma prova de que você decide como se sentir. Mesmo quando tudo parece contrário, a risada é um caminho até a serenidade. Ela te leva do conflito ao equilíbrio, e cada vez que você a escolhe, está criando uma vida mais leve, mais sincera, mais livre. Então, da próxima vez que a vida te desafiar, antes de explodir, respire e ria, porque nada te fortalece mais do que a capacidade de achar luz na escuridão. E a risada, ouvinte, é essa luz. Número 4. Pense na vitória a longo prazo. Há momentos em que você pode até ter razão, mas perder algo muito mais precioso. Você pode vencer a discussão, provar seu ponto, mostrar que estava certo, mas se, ao fazer isso, causar mágoas, orgulho ferido ou afastamento, valeu a pena. Você ganhou uma batalha que nem precisava de vencedores, só de compreensão. E nesse esforço para impor sua verdade, talvez perca algo que leve anos para reconstruir. Uma relação, uma conexão, uma confiança. Tudo isso pode ir embora em segundos. Muita gente vive obcecada por ter a última palavra, por nunca estar errada. Mas isso não é força, é insegurança mal disfarçada. Quando você está seguro de si, não precisa ganhar cada conflito. Você sabe quando calar, quando soltar, quando mirar o futuro em vez do agora. Vale mesmo a pena destruir a paz só para provar que tinha razão? E se, em vez disso, você escolhesse preservar a harmonia, proteger o laço, pensar com estratégia, com maturidade, olhando além do momento? Toda vez que estiver prestes a discutir, pare e pense: isso aqui vai construir ou destruir? Estou dizendo isso para fortalecer a relação ou só para alimentar meu ego? Muitas vezes é o ego que nos empurra a batalhas pequenas e vazias. A aceitação da realidade é uma das chaves mais poderosas para a paz interior e, paradoxalmente, é também uma das mais difíceis de aplicar, porque crescemos com a ideia de que o mundo deveria se moldar às nossas expectativas, que as pessoas deveriam agir como achamos justo, que os planos deveriam seguir o rumo exato que traçamos. Mas a vida não funciona assim. Ela é imprevisível, caótica, cheia de nuances e mudanças inesperadas. E quanto mais resistência oferecemos a essa natureza instável da existência, mais sofrimento criamos dentro de nós. A frustração não nasce do que acontece, mas do abismo entre o que acontece e o que esperávamos que acontecesse. Quando aceitamos que o mundo não nos deve nada, que as pessoas não foram criadas para satisfazer nossas vontades, que os imprevistos são parte inevitável do caminho, então começamos a nos libertar. Não se trata de resignação ou passividade, mas de clareza. É enxergar o que é como é, e a partir disso, agir com sabedoria em vez de reagir com dor. É parar de lutar contra a maré e aprender a surfar nela, mesmo quando ela nos surpreende.
A aceitação não significa que você deve concordar com tudo, nem que deve se contentar com menos do que merece. Significa apenas que você reconhece a realidade antes de tentar transformá-la. É como limpar o espelho antes de olhar para ele. Só com uma visão clara do que está diante de você é possível tomar decisões eficazes. Se você espera que todo mundo haja com maturidade, que ninguém erre, que todos te entendam, que seus planos saiam perfeitos, você está se preparando para uma vida de decepções. A maturidade emocional está em ver as falhas humanas com compaixão, os erros como parte do processo e as mudanças como oportunidades disfarçadas. Quando você aceita que nem tudo será como gostaria, mas que tudo pode ser enfrentado com serenidade, você se torna inabalável. Os estoicos ensinavam exatamente isso, que a paz não está em controlar os eventos, mas em controlar a sua reação a eles. E essa reação começa no momento em que você para de se iludir e começa a ver o mundo como ele realmente é. É nesse ponto que você percebe que a maior parte da sua ansiedade não vem do presente, mas das expectativas irreais que construiu sobre ele. Aceitar a realidade é também aceitar a impermanência, o fato de que tudo muda, as pessoas, as situações, até você. E tudo bem. A beleza na mudança, mesmo quando ela vem acompanhada de perda ou dor. Cada pessoa que te decepciona, cada plano que dá errado, cada caminho que precisa ser refeito, é uma chance de aprender mais sobre você, sobre os outros, sobre a vida. É claro que dói quando algo não sai como o esperado, mas sofrer indefinidamente por isso é uma escolha. Você pode lamentar por um tempo, mas depois disso precisa soltar. Precisa parar de exigir que o mundo se curve aos seus desejos e começar a ajustar suas expectativas ao que está diante de você. Isso não é se conformar, é se fortalecer. Porque quanto mais alinhado você estiver com a realidade, mais poder terá para agir de maneira eficaz e consciente. E quando falamos sobre aceitar as pessoas como são, entramos em um território ainda mais desafiador. É natural desejar que aqueles que amamos nos entendam, nos apoiem, ajam como esperamos. Mas as pessoas têm histórias, traumas, limites, perspectivas que talvez você nunca compreenda completamente. Esperar que todos ajam como você agiria é um convite ao ressentimento. Você pode escolher amar alguém mesmo que essa pessoa não atenda todas as suas expectativas. Pode escolher conviver, colaborar, se conectar, mesmo sem concordar o tempo todo. Aceitar o outro não é desistir de si, é entender que ninguém é uma extensão da sua mente. E ao fazer isso, você economiza uma energia imensa que antes era gasta tentando mudar os outros ou tentando entender o porquê de agirem como agem. Você se liberta da necessidade de controlar e se concentra no que realmente pode mudar: você mesmo. Esse tipo de aceitação abre espaço para uma vida mais leve, mais autêntica. Você deixa de viver em guerra com a realidade e passa a fluir com ela. Isso não significa que você nunca mais vai se frustrar, mas que saberá como lidar com a frustração de forma madura. Saberá que ela é apenas um sinal de que algo não saiu como você esperava, e não uma sentença de sofrimento eterno. Saberá que é possível acolher a dor sem se apegar a ela, aprender com a decepção sem se definir por ela. A aceitação é como abrir uma janela num quarto abafado. De repente, entra ar, entra luz, entra perspectiva. Você enxerga o que está acontecendo com mais clareza e, a partir disso, toma decisões melhores. E talvez, o mais importante, começa a sentir gratidão não pelo que imaginou, mas pelo que é, pelo que a vida te trouxe, mesmo que não tenha sido o que você planejou. Porque é aí, nesse espaço entre o ideal e o real, que mora a sua verdadeira liberdade. A verdadeira vitória
não está em vencer todas as discussões, mas sim em cultivar a capacidade de pensar a longo prazo, com temperança e sabedoria. Não se trata de desistir, e sim de escolher com inteligência as batalhas que realmente merecem ser enfrentadas. Muitas vezes, o maior ato de coragem é se afastar de um conflito sem ferir, sem impor, sem deixar cicatrizes. A ciência comprova: relacionamentos saudáveis, duradouros e resilientes não se constroem com vitórias verbais, mas com empatia, compreensão e visão de futuro. Estudos apontam que quem prioriza a harmonia, em vez de precisar estar sempre certo, vive com menos estresse, mais satisfação e vínculos muito mais sólidos. Porque o verdadeiro bem-estar emocional não vem de acumular vitórias, e sim de saber quando ceder, quando preservar algo maior. É aqui que o estoicismo entra com sua lucidez brutal. Os estoicos ensinavam a olhar além do impulso momentâneo, a agir com razão e não com o orgulho ferido. Como dizia Sêneca, o sábio não é quem vence a briga, mas quem evita lutar quando a luta não é necessária. Imagine agora uma situação do seu dia a dia, uma discussão com alguém que você ama. Nesse momento, você tem duas escolhas. Pode levantar a voz, tentar provar que está certo, dizer aquela frase que corta e vence, ou pode simplesmente respirar, silenciar por um instante e refletir. O que eu quero proteger aqui? Minha opinião ou o vínculo com essa pessoa? Essa pausa pode mudar tudo. Você pode escolher falar com calma, evitar uma ferida que demoraria muito para cicatrizar. Pode optar por semear paz em vez de guerra, e com o tempo você começa a perceber os frutos dessa escolha. Menos brigas desnecessárias, mais respeito, mais confiança. As pessoas começam a perceber que podem discordar de você sem medo, porque você não precisa dominar para se sentir forte. Você passa a ser visto como alguém guiado por um propósito maior, e não refém de emoções passageiras. Preservar sua energia, construir harmonia interna e externa, essa é a marca de alguém que amadureceu, que escolheu não ser escravo do ego, mas mestre de si mesmo. E é aqui que entra um dos maiores desafios de todos: transformar o autocontrole em um jogo mental diário. Cada vez que alguém tentar tirar você do sério, lembre-se, você tem duas opções: reagir no impulso ou usar isso como um treino para sua mente. Não se trata de reprimir sentimentos, mas de transformá-los em combustível para o crescimento. Imagine que cada provocação é uma chance de somar pontos no jogo do autocontrole. Um jogo onde a vitória não depende dos outros, mas de como você escolhe responder. O que aconteceria se você encarasse cada situação tensa não como ameaça, mas como um campo de treinamento? Você deixa de ser vítima das emoções e se torna arquiteto do seu caráter. Quando sentir a raiva subindo, diga para si mesmo: aqui vem mais uma prova e eu vou vencê-la. Em vez de brigar, você transforma essa experiência em academia emocional, onde sua paciência, equilíbrio e clareza são moldadas a cada dia. Essa mudança de mentalidade redefine sua vida. Você deixa de lutar contra o que sente e passa a ver os desafios como pesos para a alma. Quanto mais você lida com eles com calma, mais forte se torna. Quanto mais você enfrenta provocações sem perder o controle, mais domínio constrói. Esse domínio se manifesta não apenas no que você sente, mas na forma como os outros o percebem. Alguém que impõe respeito sem precisar elevar a voz. Faça disso seu desafio diário. Toda manhã diga para si: hoje eu vou ganhar o jogo do autocontrole. Independentemente do que aconteça, eu vou manter a calma, observar, respirar, escolher. Porque eu não sou um programa emocional reativo. Sou uma mente livre, treinada, desperta, e se hoje eu falhar, amanhã tentarei de novo. Porque não se trata de perfeição, mas de prática. Antecipe-se. Já sabe que situações difíceis virão.
Quando chegarem, diga mentalmente: esta é a prova e eu já sei como vencê-la. Essa preparação mental é o que separa os que reagem no impulso dos que respondem com sabedoria. O estoicismo é direto. Dominar a si mesmo é a maior de todas as conquistas. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Em outras palavras, é você quem decide se algo vai ou não te afetar. O poder está em suas mãos, não nas circunstâncias nem nas pessoas. E esse poder cresce a cada vez que você escolhe não cair em provocações. A cada momento em que mantém a calma, quando tudo te empurra para o caos, você se fortalece. Com o tempo, isso se torna parte de quem você é. Não é mais preciso se lembrar o tempo todo, nem se esforçar tanto. Você simplesmente se torna mais sereno, mais firme, mais consciente. Você deixa de reagir por impulso e passa a agir por escolha. E o mundo percebe. Você se torna alguém que não se quebra, que não precisa gritar para ser respeitado. Alguém que domina o próprio mundo interior. E o mais impressionante é que não há nada externo necessário para isso. Tudo o que você precisa é de uma decisão. Cada provocação é uma porta, ou você entra nela e se perde, ou a usa como degrau para a sua evolução. Quando sentir aquela faísca de raiva dentro de si, lembre, isso não é um problema, é um desafio, e você está aqui para superá-lo. Não se irritar não é fraqueza, é a sua maior força, e cada dia que você escolhe a calma, está vencendo o jogo mais importante, o jogo de você contra você. Mas para vencer esse jogo, também é necessário aceitar a realidade como ela é. Um dos maiores motivos de sofrimento não é o que acontece, e sim o que esperávamos que acontecesse. Sofremos porque o mundo não segue o roteiro que criamos, porque as pessoas não agem como gostaríamos. Mas e se a dor não viesse do mundo, e sim das nossas expectativas? E se a verdadeira libertação estivesse em aceitar o que é, em vez de lutar contra o que não pode ser mudado? A verdadeira paz não está nas palavras dos outros, mas no que você escolhe acreditar sobre si mesmo. O estoicismo resume isso de forma brilhante. Não são os eventos externos que nos ferem, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Epicteto ensinava que não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle, e isso inclui as opiniões, gestos e emoções alheias. Você não pode evitar que alguém critique, insulte ou projete sua dor, mas pode impedir que isso penetre no seu coração. Na prática, toda vez que alguém te tratar mal, faça uma pausa consciente. Pense, essa emoção pertence a ele, não a mim. Repita mentalmente, eu escolho não carregar o que não é meu. E siga o seu caminho. Não é necessário discutir, nem justificar-se. Sua paz é sua, e ela não está à venda. Com o tempo, tudo muda. As críticas já não doem, as provocações perdem força e você começa a viver mais leve, mais livre, mais autêntico. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua maneira de vê-lo. Aprendeu que cada um carrega suas batalhas, que nem tudo é pessoal, que o insulto muitas vezes reflete mais dor do que maldade. E quando essa consciência se instala, ninguém pode roubar sua paz, a menos que você permita. Mantenha-se firme, sereno e avance com a cabeça erguida, sabendo que seu valor está na sua verdade. E essa verdade ninguém pode tirar. A raiva nunca resolve nada. Quando alguém te ofende, quando as palavras machucam, quando a injustiça parece queimar por dentro, a reação mais comum é a ira. Gritar, se defender, atacar, devolver na mesma moeda. Mas a raiva é uma armadilha, nunca foi solução. É apenas uma faísca que alimenta um incêndio. Reagir com fúria é como jogar gasolina esperando que o fogo se apague. E toda vez que você escolhe a raiva, está renunciando ao controle, entregando seu poder ao instinto mais primitivo. O inimigo da sua paz quer te ver perder o controle.
pois no momento em que você explode, deixa de ser dono de si mesmo e se torna prisioneiro das próprias emoções. E o pior, a raiva não resolve, piora. O que poderia ser resolvido com calma vira campo de guerra. O mal-entendido vira conflito. A chance de crescimento vira ferida. Quando você entende que a raiva não serve para nada, que ela só te afasta da solução, começa a valorizar sua energia, seu equilíbrio, seu bem-estar. Pois a cada explosão, você perde algo difícil de recuperar. Sua credibilidade, sua serenidade, seu respeito próprio. Sentir raiva é humano. O importante é o que você faz com isso. Você pode deixar que te domine ou usá-la como alerta para agir com consciência. Ao sentir a raiva subindo, pare, respire, faça uma pausa. Lembre-se, você não é uma marionete emocional. Você é um ser consciente que pode escolher sua resposta. A ciência moderna confirma. Pessoas que aprendem a controlar sua raiva têm menos estresse, relações mais saudáveis e maior bem-estar. Não porque são frias ou insensíveis, mas porque entenderam que reagir impulsivamente só multiplica o sofrimento. Compreenderam que a calma não é fraqueza, é estratégia, é inteligência emocional aplicada à vida real. O estoicismo deixa isso claro. Não é o que acontece que nos perturba, mas como interpretamos o que acontece. Sêneca dizia que a raiva é uma breve loucura, e nesse estado perdemos a clareza. Exageramos ofensas, multiplicamos problemas e, no final, nos ferimos mais do que qualquer outro poderia fazer. O sábio escolhe a calma, não por ser indiferente, mas porque reconhece que sua energia é preciosa demais para desperdiçar em reações impulsivas. Colocar isso em prática não é fácil, mas é simples. Toda vez que você for provocado, imagine que há um interruptor interno. Esse botão decide: acende o fogo ou o apaga antes que consuma tudo. Escolha apagar. Escolha responder do seu centro, não da sua ferida. Diga a si mesmo: não vou entregar minha paz a essa situação. E haja em conformidade. Às vezes, o silêncio será sua melhor resposta. Outras vezes, será necessário falar, mas sempre com serenidade, nunca com raiva. Com a prática, você desenvolve uma resistência emocional rara. Torna-se como uma rocha em meio à tempestade. Nada abala sua calma interior, porque você entende que nenhum ataque, provocação ou insulto vale mais do que sua paz. Enquanto outros se desgastam em batalhas inúteis, você avança com tranquilidade, firmeza e integridade. A raiva pode dar uma sensação de poder por um instante, mas a calma oferece um poder verdadeiro, duradouro. Um poder que vem da escolha consciente, da maturidade emocional, da liberdade interior. Então, da próxima vez que a raiva bater à porta, não a deixe entrar. Observe, compreenda, respire e escolha não reagir. Escolha responder, escolha crescer, escolha manter o controle, porque no fim das contas é a calma que transforma situações difíceis em oportunidades de evolução. E quem domina essa arte não apenas vive em paz, mas inspira paz ao seu redor. Porque no fim das contas, o verdadeiro vencedor não é quem derrota os outros, mas quem é capaz de conquistar a si mesmo. Número 9. A importância de soltar o ressentimento e a raiva que sentimos pelos outros. Agarrar-se ao ressentimento é como segurar uma brasa ardente com a intenção de jogá-la em alguém. Mas o primeiro a se queimar é você. Sempre que você decide guardar rancor, toda vez que revive aquela ferida, não está punindo quem te feriu, está punindo a si mesmo, está acorrentando sua paz a um passado que não pode ser alterado. E o mais cruel é perceber que, enquanto você segue preso nessa dor, a outra pessoa continua vivendo a vida dela, como se nada tivesse acontecido, enquanto a sua energia é consumida por algo que não te move, apenas te destrói. Libertar-se do ressentimento não significa aceitar o que te fizeram. Não é esquecer,
tampouco justificar. É escolher não ser mais prisioneiro daquela história. É entender que sua paz vale mais que seu orgulho, que sua liberdade interior tem mais valor do que uma vingança silenciosa. O perdão não é um favor que você faz para o outro. É um presente que você oferece a si mesmo. Um passo para seguir em frente mais leve, sem correntes, sem feridas abertas, sem o peso de uma guerra interna que nunca te pertenceu de verdade. Muitos acreditam que perdoar é perder, que soltar a raiva é ceder. Mas é exatamente o oposto. Perdoar é vencer, é retomar o controle, é dizer com clareza: não vou mais permitir que uma dor antiga defina quem eu sou ou onde quero chegar. Você começa reconhecendo que a raiva e o ressentimento não são seus aliados. Eles não te protegem, não te fortalecem, só drenam sua energia e corroem seu espírito. Então, tome uma decisão consciente. Você não vai mais carregar isso. Não é necessário anunciar ao mundo, tampouco esperar um pedido de desculpas. O perdão é íntimo, silencioso, poderoso, uma escolha que nasce no seu coração. Diga a si mesmo: hoje eu solto, hoje eu largo esse peso, hoje eu escolho a paz. A ciência reforça isso. Estudos mostram que pessoas que sabem perdoar vivem com menos estresse, têm corações mais saudáveis e sentem mais alegria. Não porque o mundo foi justo com elas, mas porque não deixaram que a dor moldasse quem são. Elas escolheram curar. O estoicismo também reforça essa verdade. Não temos controle sobre o que os outros fazem, mas temos total domínio sobre como escolhemos reagir. Marco Aurélio dizia que o mal que nos fazem só nos fere se permitirmos que ele crie raízes dentro de nós. Por isso, o perdão é o ato mais puro do estoicismo. É proteger o que existe de mais sagrado, seu mundo interior, sua integridade emocional, sua capacidade de amar mesmo depois de ter sido ferido. Você não precisa entender os motivos de quem te machucou para poder perdoar. Talvez você nunca saiba toda a verdade. Talvez a outra pessoa nunca mude, nunca peça desculpas, nunca reconheça o que fez. E tudo bem, porque o perdão não depende dela. Depende só de você, da sua vontade de ser livre de novo. E sempre que aquela ferida antiga quiser se reabrir, lembre-se, você não é essa ferida. Você é quem escreve uma nova história a partir dela. Pode continuar alimentando a raiva, ou pode usar essa experiência para construir algo novo. Cada vez que você escolhe soltar, mesmo que só um pouco, está se fortalecendo. Está resgatando sua paz. Está mostrando que o verdadeiro poder não é se vingar, é seguir em frente com o coração em paz. Então solte, não porque eles merecem. Solte porque você merece. Você merece leveza, merece caminhar sem esse peso, merece viver o que ainda está por vir. E quando fizer isso, sentirá uma libertação profunda, como se de repente tirasse dos ombros um fardo invisível que te acompanhava há anos. E aí vai entender. O perdão nunca foi um favor ao outro. Foi o maior presente que você já deu a si mesmo. Número 10. Seu dever é ser guia, não controlador. Quando alguém da sua família toma decisões que você considera erradas, quando você vê alguém se afastando do caminho que acredita ser o certo, o impulso natural é se frustrar, se irritar e tentar forçar a mudança. Mas essa reação nasce de um esquecimento profundo. Você esqueceu qual é o seu verdadeiro papel na vida dessas pessoas. Você não está aqui para controlar ninguém. Não é sua função moldar os outros à sua imagem. Você está aqui para guiar, para ser um farol e não uma corrente. Inspirar com seu exemplo, não impor com sua voz. A raiva surge quando confundimos amor com controle e achamos que, por amar, temos o direito de decidir pelo outro. Mas o amor verdadeiro é humilde. Ele entende que cada alma tem seu próprio tempo, que cada pessoa precisa viver seus erros, aprender suas lições, encontrar seu ritmo. Amar não é dizer, faça como eu quero.
É dizer, estou aqui por você sem impor nada. Quando você compreende isso, tudo muda. Você para de medir as pessoas pela obediência às suas expectativas. Para de sofrer quando os caminhos divergem. E começa a focar na sua verdadeira missão. Ser uma presença firme, silenciosa, amorosa. Não é esperar que te sigam, mas continuar iluminando. Estar presente sem forçar. Oferecer apoio sem exigir. Isso, e somente isso, constrói relações saudáveis, maduras e verdadeiramente livres. É nisso que reside a força de um guia. Na convivência familiar, essa verdade é ainda mais essencial. Como pais, irmãos, filhos ou parceiros, nosso papel não é dominar a vida dos outros, mas ser um modelo vivo de paciência, virtude e equilíbrio. É confiar que as sementes que plantamos, mesmo que pareçam não florescer agora, um dia brotarão. É aceitar que nem todos os conselhos serão ouvidos. E tudo bem, porque nosso dever não é colher os frutos, é continuar plantando com amor. Não é quem vence os outros que triunfa de verdade, mas quem conquista a si mesmo. A raiva e o ressentimento são como brasas que queimam primeiro a mão que as segura. Toda vez que você revive uma mágoa, está se acorrentando ao passado, punindo a si mesmo, não quem te feriu. O outro pode estar seguindo com a vida, enquanto você carrega o peso de uma batalha interna que te enfraquece dia após dia. Perdoar não significa justificar ou esquecer, mas sim libertar-se dessa prisão invisível. É um ato de coragem, de amor próprio, um compromisso silencioso com sua própria paz. É reconhecer que seu bem-estar vale mais do que qualquer orgulho ferido, que sua serenidade é mais preciosa do que a necessidade de ter razão ou se vingar. O perdão não é um presente para o outro, é um presente que você se dá. Um passo rumo à leveza, à liberdade de viver sem as correntes do passado. Saber perdoar não é sinal de fraqueza, é prova de força interior. Muitos acham que perdoar é perder, mas é exatamente o contrário, é vencer. Quando você decide soltar a raiva, não está cedendo, está ganhando força, está dizendo ao mundo que não será definido por uma ferida, que não permitirá que o que fizeram com você determine quem você é. Você está no controle, você decide o rumo da sua vida. E esse processo começa reconhecendo que a ira não é sua aliada. Ela não te protege, não te fortalece, apenas consome sua energia, seu foco, sua alegria. O perdão é um ato íntimo, não precisa ser anunciado nem aprovado. Você não precisa esperar que o outro mude, peça desculpas ou entenda o mal que causou. Perdoar é uma decisão individual, silenciosa e transformadora. É escolher sua paz todos os dias até que ela se torne seu estado natural. A ciência comprova esse poder. Pessoas que perdoam têm menos estresse, melhor saúde cardiovascular e mais satisfação na vida. Não porque o mundo passou a ser mais justo, mas porque elas não deixaram que o sofrimento definisse sua história. O estoicismo ensina exatamente isso. Você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar como responde. Marco Aurélio dizia que o mal só cria raízes dentro de nós, se o permitirmos. Então, perdoar é um ato estoico. É proteger seu mundo interior da contaminação da raiva. Não precisa entender o porquê do que te fizeram. Às vezes, você nunca vai saber. Às vezes, o outro nunca vai mudar. E está tudo bem, porque o perdão não é para eles, é para você. É você quem decide o que fazer com a dor que carrega. É você quem escolhe se continua sangrando ou se começa a cicatrizar. Cada vez que a ferida tentar se reabrir, lembre-se, você não é essa ferida. Você é quem escolhe o que constrói a partir dela. Você pode alimentar o ressentimento ou pode usar a dor para criar algo novo. A cada escolha pelo perdão, por menor que seja, você está se fortalecendo. Está tomando de volta o controle da sua história.
Está mostrando que o verdadeiro poder não está em devolver o golpe, mas em seguir adiante de coração leve. Perdoe não porque o outro merece, mas porque você merece paz. Você merece viver livre de venenos antigos, livre da carga de histórias que já não te servem. Quando você solta, quando realmente solta, sente algo indescritível, como se tirasse uma mochila invisível que te oprimia há anos. E nesse instante você entende: o perdão não foi para eles, foi o maior presente que você deu a si mesmo, sua liberdade, sua vida de volta, e assim chegamos a outro ponto essencial: seu papel como guia, não como controlador. Muitas vezes nos enganamos achando que amar alguém nos dá o direito de moldar suas escolhas, corrigir seus erros à força, determinar o que é melhor para a sua vida. Mas essa urgência de corrigir nasce de uma confusão. Confundimos amor com controle. A verdade é que não estamos aqui para dominar, e sim para inspirar. Ser um farol, não uma corrente. Mostrar o caminho com o exemplo, não impor com a voz. O verdadeiro amor entende que cada ser tem seu próprio tempo, suas próprias quedas, suas próprias lições. Amor de verdade não diz faça como eu quero, mas sim estou aqui por você, mesmo que eu não compreenda suas escolhas. Quando você entende isso, suas relações mudam. Você deixa de medir os outros por quão bem seguem suas expectativas e começa a focar no que realmente importa: ser presença constante e amorosa. Dentro da família, esse princípio é ainda mais vital. Como pais, irmãos, filhos ou companheiros, nossa missão não é moldar os outros, é mostrar com nossas ações o que é paciência, temperança, sabedoria. É confiar que as sementes que plantamos um dia germinarão, mesmo que não vejamos isso agora. Nem todos vão ouvir seus conselhos e tudo bem. Você não está aqui para colher, está aqui para semear. A psicologia moderna confirma isso. Famílias mais fortes se constroem no respeito, não no controle. Quando alguém se sente aceito pelo que é e não por quanto corresponde às expectativas, ele floresce. A comunicação melhora, a confiança cresce, o amor se fortalece. Mas quando o amor está condicionado à obediência, nasce a distância, a rebeldia, a desconexão. O estoicismo também lembra: não podemos controlar os outros, apenas nossas ações. E toda vez que você responde com paciência, com compreensão, você está conquistando vitórias silenciosas e duradouras. Como aplicar isso no dia a dia? Quando alguém próximo te frustrar, pare. Respire fundo. Lembre-se, seu papel não é forçar uma mudança, é ser um guia. Pergunte-se: qual exemplo quero dar agora? Talvez seja a hora de ouvir mais do que falar, de aconselhar uma única vez e respeitar o espaço do outro, de amar mesmo sem entender, de confiar mesmo sem ver frutos. E quando você muda esse foco, o peso do controle desaparece. A necessidade de corrigir diminui. E o que surge no lugar é a aceitação ativa, uma aceitação que nasce do amor maduro, não da resignação. Isso transforma não só suas relações, mas também você. Você se torna mais calmo, mais forte, mais livre. Sua paz passa a vir de dentro, não de como os outros agem. Essa é sua verdadeira missão: não controlar, mas inspirar. Não exigir, mas oferecer. Não forçar, mas guiar. E quando você vive assim, descobre um poder silencioso que transforma mais do que qualquer grito. Um tipo de liderança que não se impõe, mas que toca. Que não aprisiona, mas liberta. E agora chegamos a uma ferramenta prática para transformar suas reações: o modelo ACD. Toda emoção negativa começa com um acontecimento ativador, algo que acontece, como uma promessa quebrada ou uma crítica. Esse é o ponto A. Depois vem a crença que você constrói em cima do fato. O ponto B. Fizeram de propósito. Ninguém me respeita. Sempre é assim.
Essas crenças disparam emoções, o ponto C, como raiva ou mágoa. Mas essas emoções não surgem do que aconteceu, e sim da interpretação que você fez. A chave está em perceber que entre o evento e a emoção há uma crença e que ela pode ser questionada. A letra D é o momento de disputa, onde você desafia essas ideias. Isso é verdade? Estou exagerando? Existem outras explicações? Através desse processo, você muda a emoção e muda a sua vida. A ciência respalda esse método. A reestruturação cognitiva, base desse modelo, já foi provada eficaz para reduzir ansiedade, raiva e depressão. Não porque os problemas somem, mas porque sua mente aprende a interpretá-los com sabedoria. O estoicismo dizia o mesmo com outras palavras. Não são os fatos que nos perturbam, mas nossa opinião sobre eles. Ao mudar a interpretação, você muda o sentimento. Aplica isso na prática toda vez que algo te irritar. Pause, reflita. O que aconteceu? O que estou acreditando sobre isso? Essa crença é justa? Como posso ver isso com mais clareza? Aos poucos, esse modelo se torna um hábito. Você deixa de reagir por impulso e começa a escolher suas respostas. Assim você rompe o ciclo da raiva, resgata sua paz e constrói uma vida mais consciente. Não controlamos tudo ao redor, mas sempre podemos questionar nossa mente antes de entregar nossa paz. Isso é liberdade, isso é força. Quando o conflito se instala e o calor da raiva ameaça tomar conta da situação, muitas pessoas se perdem em ciclos intermináveis de acusações, voltando repetidamente ao que deu errado, como se reviver o problema fosse a chave para resolvê-lo. Mas, na verdade, o caminho da sabedoria aponta para outro rumo. O foco não deve estar em culpar, e sim em construir. Em vez de apenas apontar erros, o verdadeiro avanço está em propor uma solução e assumir um compromisso real de mudança. A raiva, muitas vezes, é o grito abafado de quem perdeu a esperança de que algo pode ser diferente, de que há uma saída. Quando alguém está irritado com você, o que essa pessoa deseja, mesmo que inconscientemente, não é uma longa justificativa ou desculpas vazias. Ela quer saber se existe futuro, se você está disposto a agir de forma diferente. E é aí que entra o poder da solução. Quando escutamos de verdade, validamos a dor do outro e propomos uma resposta concreta, mostramos que estamos dispostos a fazer parte da cura, não do conflito. Não basta dizer "me desculpe" como um ritual automático. Mudança precisa ser visível, tangível, mensurável. Isso significa que é necessário reconhecer sua parte com humildade e, em seguida, oferecer uma proposta clara para evitar que o mesmo erro se repita. Por exemplo, eu entendo que te magoei. A partir de agora, me comprometo a pensar antes de falar. E se você perceber que ultrapassei um limite, me avise na hora para que eu possa corrigir. Essa atitude muda completamente a dinâmica emocional. Em vez de seguir como adversários, vocês se tornam aliados na construção de algo melhor. O comprometimento sincero tem um efeito curativo mais forte do que qualquer justificativa. E isso não é apenas intuição, é ciência. A psicologia comprova que após um conflito, o que realmente restaura a confiança são ações concretas e compromissos cumpridos. Quando a pessoa vê você se empenhando em fazer diferente, a raiva perde o sentido. A confiança se reconstrói e a relação se fortalece. O estoicismo também apoia essa visão. Marco Aurélio dizia que a grandeza não está em nunca errar, mas em corrigir os erros com coragem e dignidade. E isso transforma completamente a forma como encaramos o conflito. Propor uma solução não é se humilhar. É um ato de força. É a escolha de não se apegar ao orgulho, mas sim ao propósito maior. Construir pontes em vez de muros. Assim, da próxima vez que se encontrar em meio a uma discussão, não se prenda ao orgulho ou à vergonha. Escute com o coração aberto.
Valide o sentimento da outra pessoa sem minimizar sua dor e proponha uma saída real. Um gesto simples como esse pode ser o início de uma transformação profunda. E, principalmente, cumpra o que prometer. Porque confiança não se reconquista com promessas vazias, mas com ações consistentes, dia após dia. Cada pequeno compromisso honrado planta a semente da reconstrução. Com o tempo, você perceberá algo poderoso. Os conflitos deixam de ser inimigos e passam a ser mestres. Cada desentendimento se torna um convite à evolução, um campo fértil onde o respeito pode florescer com mais força. E mais importante ainda, você se transforma. Ao escolher ser parte da solução, você se torna um construtor de paz. Alguém que não só resolve os problemas, mas inspira outros a fazer o mesmo. Não porque os desafios desapareçam, mas porque você muda a maneira de enfrentá-los. Essa transformação interior é visível. As pessoas passam a enxergar em você uma maturidade rara, uma força que não precisa gritar para ser ouvida. E esse é o tipo de força que permanece, que inspira, que lidera. Uma força que vem da integridade, da compaixão e da ação. No fim, o verdadeiro poder está em ser aquele que diante do caos oferece clareza, que diante da dor oferece cura, que diante da raiva oferece direção. Agora, avançando para um aspecto muitas vezes negligenciado no controle da raiva, a consciência corporal. A raiva não começa na mente, ela começa no corpo. Antes mesmo de você pensar algo, seu corpo já está respondendo. O coração acelera, a respiração encurta, os ombros se contraem, a mandíbula trava. É um alarme silencioso que anuncia que algo está fora de equilíbrio. Por isso, aprender a perceber essas mudanças físicas é uma habilidade essencial. É como instalar sensores internos que te avisam: cuidado, você está prestes a reagir sem pensar. Se você conseguir reconhecer esses sinais no começo, tem uma chance real de interromper a escalada da raiva antes que ela tome o controle. Você pode respirar fundo, relaxar os músculos e escolher agir com sabedoria. A ciência do mindfulness comprova que desenvolver essa atenção ao corpo melhora a regulação emocional, reduz a intensidade do estresse e aumenta a capacidade de tomar decisões conscientes, mesmo em meio ao caos. O primeiro passo é a atenção plena. Não é necessário fazer longas meditações ou rituais complicados. Basta começar a observar seu corpo em situações comuns. Como sua respiração muda quando alguém te contradiz? Quais músculos ficam tensos quando você se sente injustiçado? Qual é sua postura quando alguém te decepciona? Observar não é julgar, é reconhecer. E o que é reconhecido pode ser mudado. Então, quando notar a tensão subindo, faça uma pausa consciente. Respire fundo, solte os ombros, afrouxe a mandíbula. Esse momento de pausa é poderoso. Ele interrompe o circuito automático da raiva e devolve o controle às suas mãos. Agora, você escolhe. E quanto mais vezes praticar, mais natural esse processo se torna. Seu corpo, antes um campo de batalha, se torna um aliado. Você aprende a escutar antes de explodir, a sentir antes de reagir, a dominar antes de ser dominado. Isso é liberdade emocional. Não se trata de negar sua emoção, mas de canalizá-la de forma a proteger sua paz e dignidade. O estoicismo também fala sobre isso, embora com outra abordagem. Marco Aurélio escrevia que devemos ser guardiões de nossa própria mente e corpo, atentos a qualquer agitação que possa surgir. Para os estoicos, o domínio de si começa com a consciência. Não se pode corrigir o que não é reconhecido. Não se pode governar o que não se observa. Ser dono do seu corpo em momentos de agitação é um ato de sabedoria profunda.
Com a prática, essa consciência corporal se torna um hábito. Você não precisa se forçar a lembrá-la. Seu corpo alerta você ao perceber o primeiro sinal de tensão e automaticamente você decide se acalmar. Você deixa de ser prisioneiro da emoção que surge como uma onda imparável. Você se torna o surfista que sente a onda, a reconhece e escolhe montá-la com maestria, ao invés de se deixar arrastar. Imagine como sua vida mudaria se, toda vez que fosse provocado, sua primeira reação fosse se observar e não explodir. Quantas discussões desnecessárias você evitaria? Quantos momentos de arrependimento você se pouparia? Quanta energia emocional você economizaria para o que realmente importa? Não se trata de reprimir o que sente, mas de conduzir suas emoções com inteligência, utilizando a força delas a seu favor, e não sendo escravo delas. Então, a partir de hoje, faça do seu corpo seu melhor aliado. Escute-o. Preste atenção às suas sinalizações. Permita-se sentir, mas também permita-se escolher. Cada vez que conseguir identificar a tensão interna a tempo e reagir com calma, estará fortalecendo uma habilidade que poucos têm, o verdadeiro autocontrole. Esse controle não vem da repressão nem do medo, mas da consciência profunda de si. E lembre-se sempre, quem domina seu corpo domina sua mente, e quem domina sua mente domina sua vida. Em um mundo onde a maioria reage sem pensar, você pode ser a rara exceção que age com serenidade e sabedoria. Não porque não sinta, mas porque sabe exatamente como sentir sem se perder no caos. Essa é a verdadeira força, e essa força começa com um simples ato de consciência: ouvir seu corpo antes que a raiva fale por você. Número 14. Seja seletivo com as pessoas a quem você concede sua atenção. Nem todas as pessoas merecem seu tempo, energia e atenção. Não porque você seja arrogante, mas porque entendeu que sua paz mental é um tesouro que não pode ser entregue a qualquer um. Existem pessoas que chegam para construir, inspirar e te impulsionar para o melhor de você. E há outras que só trazem ruídos, drenam seu entusiasmo, semeiam dúvidas, críticas e conflitos onde não deveriam existir. Ser seletivo não é ser frio, mas sábio, protegendo seu interior de influências que podem, aos poucos, envenenar sua visão da vida. Cada conversa, cada interação, cada vínculo tem um preço emocional. Cada vez que você abre a porta da sua mente para alguém, está dando acesso à sua energia mais valiosa. E se não for consciente sobre a quem concede esse acesso, em breve se verá exausto, confuso, carregando problemas que nem são seus. A vida é curta e sua missão é importante demais para ser desperdiçada em relações que só te diminuem. Ser seletivo é um ato de amor próprio. É reconhecer que seu entorno tem impacto direto no seu crescimento, felicidade e paz. Por isso, é preciso cuidar com quem você se envolve. Não se trata de julgar ou condenar, mas de observar. Esta pessoa me eleva ou me afunda? Me inspira ou me esgota? Me respeita ou me usa? As respostas honestas a essas perguntas devem guiar suas decisões. A psicologia moderna confirma essa verdade. Nosso círculo social influencia muito nossa felicidade, motivação e até nossa saúde física. Relações positivas atuam como fontes de energia renovável. Já relações tóxicas são como vazamentos constantes que, mais cedo ou mais tarde, te deixam vazio. O estoicismo também nos ensina essa sabedoria de forma contundente. Epicteto dizia que devemos ser tão cuidadosos com nossas amizades quanto com nossa saúde. Não qualquer um deve ter um assento à mesa da sua vida. Não qualquer um deve influenciar sua mente e emoções. Os estoicos entenderam que se cercar de sábios e pessoas virtuosas fortalece o caráter.
enquanto se cercar de tolos ou mal-intencionados enfraquece a alma, corrompe o julgamento e perturba a tranquilidade. Então, como aplicar isso na prática? Comece observando sem filtros. Não justifique comportamentos que você sabe que te fazem mal. Não se agarre a relações por medo de estar sozinho. Escolha conscientemente quem você quer no seu círculo íntimo, aquelas pessoas que te respeitam, celebram seu crescimento e te impulsionam a ser melhor sem te esmagar. E se for necessário, afaste-se daqueles que só trazem caos, culpa ou manipulação. Faça isso sem remorso, pois proteger sua paz é proteger sua vida. Não é necessário cercar-se de centenas de pessoas, basta algumas poucas, mas que sejam verdadeiras. Que sua presença seja um refúgio, não um campo de batalha. Que suas palavras sejam alento, não veneno disfarçado de conselho. A qualidade de suas relações define a qualidade de sua vida. Cuide do seu círculo como cuida da sua mente. Cuide da sua energia como cuida da sua alma. Com o tempo, você notará uma mudança profunda. Vai se sentir mais leve, mais focado, mais em paz. Terá mais energia para dedicar aos seus projetos, ao seu propósito, ao seu crescimento. Não perderá horas em dramas alheios, discussões estéreis, em relações que só te desgastam. E, acima de tudo, começará a viver a partir de uma posição de força interior, de autonomia emocional. Lembre-se, você não está obrigado a carregar a toxicidade de ninguém. Você não está aqui para salvar quem não quer ser salvo. Você está aqui para crescer, para amar de verdade, para construir uma vida que reflita sua melhor versão. E para isso, precisa cercar-se de quem te empurra para cima e não de quem te puxa para baixo. Seja seletivo com sua atenção. Seja protetor com sua energia. Sua mente, seu coração e seu espírito te agradecerão, porque quando você escolhe conscientemente a quem permite entrar em sua vida, não está apenas protegendo sua paz, está criando um ambiente que te impulsiona a ser quem realmente você está destinado a ser. Essa é a diferença entre sobreviver e florescer, e a escolha, como sempre, está em suas mãos. Número 15. A gratidão como ferramenta para combater a raiva. Quando a raiva toma conta de você, sua mente entra em um túnel. Você só vê a ofensa, o erro, a injustiça. Todo o resto desaparece. O mundo se encolhe até se tornar aquele momento que te irrita, aquela palavra que te feriu, aquele gesto que você não esperava. Mas há uma maneira de abrir uma saída para esse túnel. Uma forma de recuperar o controle sem precisar reprimir o que sente. A gratidão. Sim, a gratidão pode ser uma das ferramentas mais poderosas para combater a raiva, porque ela te obriga a mudar o foco e, ao mudar o foco, transforma seu estado interno. Quando você está com raiva, o que domina é a carência. Não me escutam, não me respeitam. Não fazem o que deveriam. Tudo gira em torno do que te falta, do que não recebe, do que não está certo. Mas quando ativa a gratidão, você passa do que falta para o que já está, para o que você tem, para o que funciona, para o que te sustenta. E essa simples mudança, por mais que pareça pequena, desarma a estrutura emocional da raiva. Porque não se pode sustentar a raiva em um coração que lembra o que é valioso. A prática é simples, mas poderosa. No momento exato em que sentir a raiva começar a subir, faça uma pausa interna. Pergunte-se, por que posso sentir gratidão agora? Talvez seja por sua saúde, por alguém que te ama, por um teto que te protege, por um recente momento que te fez sorrir. Não importa o quão grande ou pequena seja a razão, o que importa é o ato de direcionar sua mente para o que te nutre, ao invés do que te fere. Quando você faz isso, seu sistema nervoso responde. A tensão diminui, sua respiração se acalma, sua visão mental se amplia e, então, você consegue pensar com mais clareza.
Pode falar sem necessidade de ferir, tomar decisões mais sábias porque recuperou seu centro. A gratidão não elimina o problema, mas elimina a névoa emocional que impede que você resolva com inteligência. A ciência apoia essa prática. Diversos estudos em psicologia positiva e neurociência emocional mostram que o ato de expressar gratidão ativa regiões cerebrais associadas ao bem-estar e à regulação emocional. A gratidão reduz a ativação da amígdala, a parte do cérebro que se ativa em momentos de ameaça, e aumenta a atividade do córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento, reflexão e tomada de decisões. Ou seja, a gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma ferramenta biológica para recuperar o equilíbrio. O estoicismo também reconhece essa verdade. Epicteto ensinava que não são as circunstâncias externas que nos perturbam, mas sim a nossa interpretação delas. E uma maneira profunda de mudar essa interpretação é através do agradecimento. Marco Aurélio escrevia que devemos lembrar todos os dias das bênçãos que temos, mesmo quando enfrentamos desafios, porque a gratidão é uma forma de resistência. É a decisão consciente de não entregar o poder à raiva. Aplicar isso exige prática, mas não é difícil. Você pode começar o dia fazendo uma lista mental ou escrita de 3 coisas pelas quais é grato. E quando enfrentar um conflito, respire, lembre-se dessa lista e adicione uma nova razão para agradecer em meio à dificuldade. Talvez aquele conflito esteja te ensinando algo. Talvez esteja revelando uma verdade que você antes não via. Até isso pode ser motivo de gratidão. Com o tempo, a gratidão se tornará um reflexo. Você não precisará forçá-la. Ela virá naturalmente. E cada vez que a raiva surgir, sua mente saberá para onde se voltar para encontrar a calma. Porque onde há gratidão, há perspectiva. E onde há perspectiva, há sabedoria. Lembre-se disso. Não se trata de negar a raiva, mas de saber o que fazer com ela. E quando escolher focar no que tem, no que vale, no que funciona, você estará se fortalecendo de dentro para fora. Estará cultivando uma mente livre, um coração leve e uma atitude capaz de enfrentar qualquer tempestade sem perder a paz. E isso, nos tempos atuais, é um verdadeiro superpoder. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso significa que você está pronto para uma mudança real, profunda e duradoura. Então quero que termine este vídeo reafirmando seu compromisso. Vá até os comentários e escreva de novo, com mais força que antes. Hoje escolho minha calma, aconteça o que acontecer. Sou estoico. Que esta frase não seja apenas palavras, mas sua nova identidade. Porque se você chegou até o final, é porque já decidiu não reagir como antes. Você escolheu dominar sua mente e não ser dominado por ela. E isso te faz imbatível.